Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus é tão maravilhoso que em sua providência preparou esse texto para nós pregarmos. Muito propício para essa ocasião. Nós que começamos a expor a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios na igreja. Você não vai ter surpresa se você vir aqui domingo de manhã, domingo à noite. Eu vou pregando o texto sequencialmente e aprove ao Espírito do Senhor, que eu não precisei nem encontrar um texto para a ocasião. A própria sequência dessa carta é muito propícia para essa noite. De forma que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 até o verso 5. Capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós vemos e sabemos que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Cristo que se encontrava na cidade de Corinto, ele não escreve uma carta para uma igreja desconhecida. Ao contrário, Atos capítulo 18 nos mostra claramente que o apóstolo Paulo foi quem plantou a igreja de Jesus na cidade de Corinto. Nós temos muito claro na Escritura, em Atos 18, que ele teve um trabalho de 1 ano e meio naquela cidade. Então não foi uma passagem, não foi um projeto de curto prazo, mas dentro das viagens missionárias de Paulo, 1 ano e meio é considerado um período longo, um projeto longo. E ele fica ali 1 ano e meio, ele chega naquela cidade, começa a trabalhar com Priscila e Áquila, que se tornam seus cooperadores. E quando digo trabalhar no sentido mais literal da palavra. Ele era fazedor de tenda, assim como esse casal, ele se associa a eles, talvez ali um pequeno negócio, uma cooperativa, uma pequena empresa. Eles começam a trabalhar, e Paulo, trabalhando, não tinha muito tempo para fazer o trabalho de plantação da igreja. Então o texto enfatiza que ele sempre ensinava aos sábados na sinagoga e falava de Cristo para os judeus. Mas aí chegou Silas e Timóteo, seus também cooperadores, Timóteo, seu mentoreado, um discípulo de Cristo que estava sendo cuidado por Paulo, e Silas, o Silvano, que era um dos profetas e mestres da igreja de Antioquia, que tinha seguido com Paulo para a sua viagem missionária. Quando eles chegam, nós não sabemos se eles trazem recursos para Paulo, e Paulo agora pode deixar de trabalhar e se dedicar integralmente ao ministério, ou se era um aguardo estratégico de Paulo. O texto não dá base, mas o fato é que quando esses dois irmãos chegaram, Paulo para de trabalhar com Priscila e Áquila no empreendimento das tendas, e agora se dedica exclusivamente ao ministério da plantação daquela igreja. Os judeus não querem ouvir muito, eles começam a arrumar algumas confusões, então Paulo ele se dirige agora para os gentios daquela cidade. E Paulo, muito estrategicamente, começa a anunciar os sábados nas sinagogas, depois exclusivamente aos judeus, e quando termina com os judeus, ele agora vai aos gentios. A gente vê Paulo trabalhando de uma forma muito estratégica, muito organizada, isso é muito bonito na Escritura, e ele começa o trabalho na cidade de Corinto. E para nós, que não estamos familiarizados com a Bíblia, ou mesmo nós que sabemos que existe a carta à igreja de Corinto, mas não sabemos muito bem, não estudamos ainda profundamente, é muito importante dizer que a cidade de Corinto era a cidade mais importante da Grécia naquele período. Antes de plantar a igreja de Corinto, ele começou um trabalho de evangelização em Atenas. Atenas era o coração da Grécia, era uma cidade universitária, era um lugar que as pessoas se preparavam, mas o centro comercial, cultural da Grécia do primeiro século não era Atenas, era Corinto. Corinto era uma cidade aproximadamente como a cidade de Juiz de Fora, de 600 a 700 mil habitantes, entre gregos livres e escravos.
uma cidade muito importante, com 2 portos marítimos, uma cidade fundamental naquele contexto, e por ser uma cidade grega, capital da província romana daquele período conhecido como Acaia, era uma cidade onde a razão e a filosofia era valorizado. Homem que fosse homem na cidade de Corinto, se não era filósofo profissional, era filósofo de coração. A sabedoria, o conhecimento, era a coisa mais importante para um grego, principalmente no coração do Império Romano de cultura grega, que era a cidade de Corinto. E nessa cultura grega, a filosofia, e você já sabe disso, a palavra filosofia significa amigo da sabedoria, e não a sabedoria de Deus, mas a sabedoria dos homens. Aquela cidade que cheirava, respirava e fervilhava por filosofia, que tinha lugares para os filósofos debaterem, disputarem qual era a corrente filosófica mais adequada ou mais correta. Paulo começa a pregar naquela cidade, e naturalmente os crentes, quando se convertem, eles continuam valorizando a filosofia, o conhecimento e a retórica, o discurso. Então aquela igreja era uma igreja que nós podemos dizer que era inchada no conhecimento, não o conhecimento de Deus, mas o conhecimento do mundo. Era uma igreja de filósofos, era uma igreja de doutores, se nós pensarmos nos dias de hoje, uma igreja que todo mundo tinha faculdade, era uma igreja de muito conhecimento, de muita racionalidade. E aí, Paulo, então, no seu primeiro capítulo dessa carta, ele começa a ensinar para aquela igreja, que ele já havia plantado, estava fora um período, que a sabedoria dos homens não era uma coisa muito importante. E ele começa a contrapor a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. E ele faz isso no capítulo 1 e vai continuar no capítulo 2. E esses 5 versículos que nós acabamos de ler, é justamente o local onde Paulo vai mostrar para aquela igreja o seguinte: eu estou falando para vocês não se pautarem, não se basearem na sabedoria dos homens, se pautarem na sabedoria de Deus, e o meu ministério no meio de vocês é a prova de que eu tive um ministério segundo a sabedoria de Deus e não segundo a sabedoria dos homens. Paulo vai dar o seu exemplo pessoal, o seu exemplo de ministério, para ensinar aquela igreja a confiar na sabedoria de Deus. E aqui está o tema da nossa preleção nessa noite. Nós queremos falar nessa noite, com a graça do Senhor, sobre um ministério segundo a sabedoria de Deus. Nós temos aqui Paulo relatando a sua praxis, a sua prática pastoral, falando que ela estava baseada na sabedoria de Deus, não na sabedoria dos homens, e isso é fundamental ser pregado não só nesse momento, não somente ser lembrado a você, Vantuí, mas a todos nós que somos pastores nesse momento, e também para a igreja de Cristo, porque num tempo de falsos profetas, falsos mestres, mercenários usurpadores da fé, num tempo cultural, onde nós ligamos a televisão, o nosso rádio, e nós muitas vezes não sabemos distinguir qual é o evangelho verdadeiro e qual está diluído, alguns até envenenado. É muito importante que nós saibamos distinguir o que é um pastor que prega, que ensina, que tem um ministério segundo a sabedoria de Deus e não segundo a sabedoria dos homens. Isso é vital para você, na verdade. É vital para a sua espiritualidade. Porque se você está debaixo de uma liderança que vive segundo a sabedoria dos homens, não é necessário dizer o que vai acontecer com a sua alma, com a sua vida e com essa igreja. Então vamos ao texto e vamos perceber o que é um ministério segundo a sabedoria de Deus. Paulo começa dizendo o seguinte, versículo 1: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, ou seja, quando eu estava plantando essa igreja, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. E antes de mais nada, eu quero responder para você essa pergunta. Bom, que mistério de Deus é esse que Paulo estava pregando? Isso é uma linguagem de Paulo, e quando ele fala mistério aqui, todo mundo entendeu. Mas é importante que todos nós aqui hoje também entendamos, e não só os leitores dessa carta daquele século I. Quando Paulo está falando do mistério, é uma forma que Paulo tem de falar do evangelho e do próprio Cristo. Ele não está falando de um mistério sobrenatural que ninguém na igreja entendeu e que as pessoas viram essa carta e falaram: que mistério é esse que Paulo estava falando quando ele estava... Que mistério é esse, gente? Não. A ideia aqui é de um mistério que estava oculto, e ele desenvolve isso no capítulo 1 e também no capítulo 2. Estava oculto, o evangelho estava oculto até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo vem, então, esse véu é retirado, e esse mistério de Deus, que é a salvação pela fé,
mediante a morte, ressurreição de Cristo Jesus. Isso que estava oculto aqui no Antigo Testamento, anunciado, prefigurado, agora é revelado. A prova bíblica disso, para você não achar que eu estou inventando, por favor, olha comigo capítulo 2, versículo 7, um pouquinho à frente. Ele fala ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras. O que Deus pré-ordenou? A sabedoria, o mistério, esses são sinônimos, que é justamente a vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua obra na cruz, antes do princípio das eras, para a nossa glória, ou seja, para o benefício daqueles que creem. Esse é o mistério de Deus, e aqui a gente vê que mistério e sabedoria de Deus são sinônimos. E aí a gente vem para o versículo 24 do capítulo 1, voltando um pouquinho a sua Bíblia, o texto diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Lemos no capítulo 7, capítulo 2, que a sabedoria de Deus é o mistério de Deus. Portanto, Paulo está dizendo aqui, no versículo 1 do capítulo 2, que ele estava proclamando entre os coríntios o mistério de Deus, ou seja, Cristo Jesus. Não com sabedoria humana ou persuasão retórica humana. E aqui é muito importante a gente entender o que Paulo está dizendo, porque Paulo se destacava entre os apóstolos no seu conhecimento, na sua intelectualidade, na sua formação acadêmica. Enquanto Pedro era pescador, não só ele, seu irmão André, seus colaboradores naquela microempresa de pesca do Mar da Galileia, também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, todos pescadores. O mais esperto, Judas, traiu Jesus, cheio da sabedoria humana. Você tinha Mateus, que era um contador, mas Paulo se destacava, porque Paulo estudou na maior e mais importante faculdade teológica judaica daquele período, conhecido nas páginas bíblicas como a Escola de Gamaliel, e era também cidadão romano, de forma que Paulo possivelmente não só compreendia profundamente o Antigo Testamento, como um doutor em teologia naquele período, na Escola de Gamaliel, mas ele também era conhecedor da cultura grega, das leis romanas enquanto cidadão romano, tanto que em determinado momento eles queriam prender ele, e ele se usa disso, olha, não põe a mão em mim que eu sou cidadão romano. Ele entendia do direito romano, e naturalmente entendia de grego, entendia de cultura grega, entendia de filosofia, era um poliglota, falava aramaico, que era a língua dos judeus, lia hebraico, que era a língua da Bíblia, do Antigo Testamento daquela época, falava o grego, que era a língua franca, e possivelmente falava latim, certamente 3 línguas, possivelmente 4, quiçá até alguma outra. Então esse homem cheio de capacidade de sabedoria, na perspectiva humana, ele vai dizer que quando ele estava pregando, ele não usava dessa sabedoria. Ou seja, quando ele está dizendo isso, irmãos, não significa que ele abria a Bíblia em qualquer lugar, sem preparar o sermão, e começar a falar, gente, aqui, vou falar de Jesus aqui essa noite, porque Jesus é bom demais, né? Aí, e o céu é o limite, né? E Jesus está aí para te dar vitória. Quer dizer, não é isso que o texto está falando, que ele não preparava, que ele não estudava, que ele não tinha conhecimento. O que ele está falando é que, a despeito de todo esse conhecimento que ele tinha, sendo certamente o apóstolo mais preparado, quando ele estava pregando o evangelho, ele não confiava nessa sabedoria humana, ele não confiava no conhecimento que ele tinha, ele não confiava na sua capacidade intelectual, retórica, mas ele confiava em Cristo Jesus. Ele não estava pregando uma palavra cheia de racionalidade, sabedoria, mas proclamando o mistério de Deus. Ele estava pregando Cristo, pois decidi, versículo 2, nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, não está falando só sobre Jesus, Jesus que dá vitória, Jesus que dá prosperidade, Jesus que faz tudo o que você quer, não, está falando de Cristo crucificado, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. É isso que Paulo fazia e fez em Corinto. E o que nós aprendemos aqui então, e colocamos em palavras simples para nós compreendermos, é que a pregação de Paulo era uma pregação cristocêntrica. E uma pregação cristocêntrica, irmãos, não é uma pregação que fala de Jesus o tempo inteiro simplesmente. Pregação cristocêntrica é uma pregação segundo as doutrinas de Cristo, fiel a Cristo. E que, enquanto pregamos cristocentricamente, nós pregamos confiando no poder de Cristo
e não na nossa capacidade retórica. Ao subir no púlpito, não subimos confiando na nossa capacidade para persuadir corações e convencer pessoas, porque nós não temos. Mas confiamos no Cristo que na pessoa do Espírito habita na igreja e convence o coração daqueles que estão no nosso meio, os regenerando, concedendo o dom da fé e efetivando a salvação mediante a fé dessas pessoas, pela graça. Então a pregação de Paulo fica muito clara, é uma pregação cristocêntrica. E quando ele fala no versículo 1, isso é muito bonito aqui no texto, nem com muita sabedoria, isso passa batido no português. Mas lá no grego está escrito, não com muita sofia. Da onde vem a palavra? Filosofia. Aqui é um jogo de palavras muito bonito. Ele está falando, gente, eu estou numa cultura de filósofos, eu tenho capacidade filosófica, mas eu não me vali disso. Porque eu não subo no púlpito para mostrar meu conhecimento. Eu subo no púlpito para pregar Cristo do jeito que Cristo quer. É isso que Paulo está falando. Isso é um sermão cristocêntrico. Então, o ministério, segundo a sabedoria de Deus, é um ministério onde o obreiro prega cristocentricamente. É o que Paulo começa a dizer aqui. E é muito importante a gente aplicar, para que todos possam compreender bem a Escritura, que o Paulo está dizendo é que ele não confiava nos métodos retóricos de sua época para a proclamação do Evangelho, mas ele confiava em Cristo. Isso é muito urgente e necessário nos nossos dias, porque o que nós mais temos no universo evangélico brasileiro hoje, infelizmente, é métodos para capacitar o pastor a desenvolver o seu ministério, não confiando em Cristo, mas confiando nele ou em métodos. Então é por isso que está em voga hoje, a coisa mais criticada hoje, e graças a Deus sendo criticada, é a teologia do coaching. Essa teologia onde você usa o púlpito para encorajar pessoas, para fazer elas se sentir bem, para ajudar elas a se sentir melhor consigo mesma, onde você compromete o evangelho para a satisfação do indivíduo, para fazer ele chegar e alcançar uma meta. Isso não é um sermão cristocêntrico. Isso não é um ministério segundo a sabedoria de Deus. Eu lembro ainda no seminário, hoje isso não está em voga mais, mas ainda hoje alguns pastores fazem cursos de neurolinguística, capacidade de usar a fala para mexer com o sentimento das pessoas. Me lembro de ouvir isso, não me lembro bem, não me lembro a pessoa, mas que sempre falava sobre a importância de um pregador que não faça as pessoas chorar na pregação, mas que chore diante do texto na pregação. Que chore preparando o seu sermão, porque o texto bate, porque o texto entra como uma espada de dois gumes, primeiro na gente e depois Deus faz a obra na igreja. Um tempo onde a emoção é valorizada, e nós temos esse paradigma, né? O pêndulo vai para um lado para o outro e é um pêndulo ruim de toda forma. Ou nós temos os pregadores do emocional, que faz as pessoas se sentirem bem, ou nós temos, infelizmente, em vez de passando aqui pela pregação cristocêntrica, o pêndulo vai para o outro lado e nós temos os pregadores da psicologia, os pregadores do conhecimento, da razão. Eu lembro quando fazia faculdade de filosofia, meus sermões eram uma desgraça. Desgraça mesmo, não tinha graça nenhuma. Terrível, porque todo sermão citava 3 filósofos. Então é muito comum que pregadores, pastores que estão estudando uma outra área, chega para o púlpito, ele quer desabafar, ele quer mostrar conhecimento. Isso não é um sermão cristocêntrico. Louvado seja Deus que você tem 2, 3, 4, louvado seja Deus que você tem quantas formações você quiser, mas ao subirmos no púlpito, devemos pregar Cristo, e Cristo crucificado. Sermão cristocêntrico. E Paulo começa falando sobre isso, porque qual é as 2 principais funções do ministério pastoral? Os apóstolos estavam ministrando, a igreja cresceu, e aí o que eles fazem? Escolhem diáconos para cuidar do operacional, do administrativo, porque nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Ou seja, por que Paulo está falando da sabedoria de Deus no seu ministério e ele fala de pregação? Porque, sobretudo, o ministério pastoral é exposição bíblica, é pregação. E nós estávamos ouvindo o pastor Wilson Porte aqui na quinta-feira falando justamente sobre isso, que para um sermão ser cristocêntrico é difícil se ele não for expositivo. E o sermão expositivo é isso, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É simples, a gente não está aqui para temas mirabolantes, para fazer vocês saírem daqui felizes, voando e saltitando com uma coisa extremamente criativa, não.
estamos aqui simplesmente para pregar, simplesmente Jesus morreu, ressuscitou, e as implicações e tudo o que está ao redor disso na Escritura. E, irmão Vantuí, se o Senhor te permitir um dia assumir uma igreja, e você na posição de presidente da igreja, entenda isso, que o ministério pastoral passa, primeiramente, pela exposição da Escritura, pela pregação e pelo ministério da oração. Nós não podemos ser pastores que somos bons em muitas áreas e fracos de púlpito. Nós não podemos ser pastores que fazem tantas coisas e somos reconhecidos por tanta coisa que a gente põe todo mundo para pregar, porque a gente não tem tempo para pregar, porque a gente não gosta, porque a gente não se prepara. Claro, temos que dividir o púlpito com o colegiado, com o irmão vocacionado, dar oportunidades de treinar. Naturalmente, nós não estamos negando isso. Porém, precisamos entender que o chamado pastoral é um chamado para a palavra. Por isso que 1 Timóteo 3 vai dizer que o pastor ele tem que ser apto para ensinar. Bom, essa é, primeiramente, uma expressão de um ministério segundo a sabedoria de Deus. Uma pregação cristocêntrica. E aí, ele continua no versículo 3, que quando ele estava lá plantando essa igreja, surpreendentemente, né? Surpreendentemente, porque olha o que Paulo vai falar. Quando eu estava plantando a igreja aí, gente, eu estava com fraqueza, com temor e com tremor. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Ou seja, quando eu estava no meio de vocês, eu estava com temor, com tremor, e aí, aquele que não estudou o texto, está lendo no português, ele fala, está vendo? Paulo tinha um temor santo em fazer a palavra. Não tem nada disso, o texto não está falando disso, está falando de medo mesmo. Tinha algumas questões na cidade de Corinto, como eu disse, uma cidade mais importante do Império Romano, a cidade mais grega e mais importante da cultura grega, e Paulo estava pregando o evangelho ali, correndo risco de vida, como ele tinha corrido em outros lugares, e os judeus estavam armando para matá-lo. O capítulo 18 diz isso, que eles vão até o procônsul da província para tentar matar Paulo. Então ele estava com medo mesmo, porque quando ele estava pregando o evangelho, ele estava correndo um risco terrível, mais ou menos como acontece hoje. Pastores que pregam o evangelho, eles correm um risco tremendo. Risco de ficar sem muitos colegas, risco de ser criticado, risco de ficar com salário baixo, de ter uma igreja pequena. Porque nos últimos dias, diz o texto bíblico, as pessoas se amontoarão de mestres segundo seus próprios interesses, e não de mestres que pregam o verdadeiro evangelho. Uma pena, mas eis a nossa cruz. E aí, olha comigo Atos capítulo 18, deixa sua Bíblia marcada em 1 Coríntios, nós estamos expondo o texto, a gente não vai abandonar a Bíblia, não vamos fugir dela. Então, abra por favor, deixa marcado Atos capítulo 18, versículo 9. Atos capítulo 18, versículo 9. Paulo está plantando a igreja em Corinto. Paulo está com medo. Paulo está com tremor. Há um risco. E olha o que acontece. 18, 9 de Atos dos Apóstolos. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Jesus veio falar com Paulo de forma sobrenatural. O que Jesus veio falar com Paulo? Não tenha medo. Continue falando. E não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. O Senhor vem falar com Paulo, porque ele está com temor, com tremor. Ele está correndo risco de vida, ele está pregando o verdadeiro evangelho, as pessoas não estão gostando, as pessoas querem matar Paulo, a igreja não está bombando, não tem milhares de pessoas se convertendo, e aí ele está com medo. E aí o Senhor vem pessoalmente, se revela, e essa palavra inspirada pelo Espírito aqui fica registrada para dizer isso para você também, que nos momentos de dificuldade, Vantuí, o Senhor diz para você, continue, não te cales, não tenha medo de pregar o evangelho, custe o que custar. Se o Senhor mataram e chamaram de príncipe dos diabos, o que vai acontecer com nós que somos seus discípulos? O Senhor nos instruiu sobre isso, de forma que nós vemos aqui claramente em Atos, que Paulo, de fato, ele estava sofrendo. E esse sofrimento, essa fraqueza, não é uma fraqueza espiritual. Ah, tá vendo? Aí, ó, possibilidade bíblica o pastor ser um pecador sem qualificação bíblica. Não, não é isso. Não é essa fraqueza porque Paulo estava em pecado. Não é isso. Está falando justamente desse temor, dessa fraqueza, das ameaças que ele tinha. Paulo relata
em uma das suas cartas sobre o espinho na carne. Paulo fala ali das suas letras garrafais, talvez um problema de vista. Então, a gente não sabe exatamente com que Paulo estava lidando, mas ele está expondo as suas limitações no versículo 3. E por que ele está expondo as suas limitações? E essa é a lição. Porque um ministério, segundo a sabedoria de Deus, não é pautado em nós, mas é dependente do Espírito Santo. É o que Deus vai dizer, é o que Deus diz através da sua palavra na boca de Paulo. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. E pelo contexto, a demonstração do poder do Espírito, irmãos, não é fazer uma fila e curar todo mundo enfermo. Pelo contexto, a demonstração do Espírito é a pregação fiel à Escritura. Uma dependência de Deus no seu ministério. Ele não fazia e exercia o ministério segundo a sua capacidade humana, segundo as filosofias do tempo presente, segundo as estratégias de agarinhamento de novos discípulos gregos. Não, ele não usava essa sabedoria. Ele usava a sabedoria de Deus, que, como ele vai dizer aqui para frente, era uma loucura para os gregos, era escândalo para os judeus, mas ele tinha um ministério dependente no Espírito Santo. E aqui nós aprendemos, então, que como nós dependemos do Espírito Santo, nós não precisamos, como muitos pastores fazem, infelizmente, de marketing pessoal, de autopromoção. Por quê? Se nós dependemos do Espírito, a gente não precisa perder tempo com isso. Porque se nós estamos liderando um negócio, é importante você fazer o seu marketing pessoal, e não tem pecado nenhum nisso. Mas se nós estamos pregando o Evangelho, se nós estamos sendo pastores, segundo a sabedoria de Deus, nós não investimos em marketing pessoal, nós não pagamos pessoas para fazer nossas coisas bombarem e aparecerem, nós não nos promovemos, nós expomos as nossas fraquezas. Pastor Wilson Porte estava aqui, e aqueles pastores... pastor Wilson Porte estava aqui, em determinado momento ele estava falando com um grupo de pessoas, e ele nos relatou. Pastor Wilson Porte, para quem não conhece, é um dos pastores mais renomados do Brasil, de Araraquara, São Paulo, batista e de uma igreja muito saudável. Ele é uma referência no Brasil. E ele contando aqui para a gente que houve uma rebelião na igreja dele, 70 pessoas saíram da igreja e foram embora, acreditando que a gente podia abortar criança com 7 meses no útero, e saíram com essa heresia, seguindo o expoente disso aí que está na internet, vocês sabem quem é. Mais de um, infelizmente. Aí, ele contando isso aqui para a gente, contando como ele teve depressão, contando como que a igreja bateu ele, traiu ele, como que ele foi caluniado a ponto de ficar em depressão. E eu fiquei ali pensando, Senhor, se isso acontece na igreja, saudável, desse grande homem de Deus, reconhecido por toda a igreja do Brasil e fora do Brasil, Wilson Porte, isso acontece na igreja dele, e nós, que somos tão pequenos? E é muito bonito perceber que o pastor Wilson Porte não chegou aqui contando quantos membros tinha a igreja dele, mostrando os ministérios dele, e eu conversando com ele, tendo esse privilégio de estar mais perto, o tanto de coisa que esse homem faz no reino de Deus, é assim, parece que Deus derramou um pacotão de graça diferenciada, só que ele não fala. Está indo para o Japão ensinar, num seminário no Japão, um negócio extraordinário, não sei, partindo para o 2º mestrado, indo para o pós-doutorado, e ele não falou disso, ele chegou aqui e falou das suas fraquezas, ministério segundo a sabedoria de Deus. Por quê? Porque se nós chegarmos aqui como pastor e mostrar quão bom a gente é, as pessoas não vão confiar em Jesus, elas vão confiar em você, no pastor. E no dia que o pastor pisar um pouquinho fora da bola, às vezes nem porque ele é mau caráter, nem lobo, às vezes porque nós simplesmente somos pecadores, o que acontece? As pessoas vão embora da igreja, as pessoas se desviam, se afastam, porque a fé delas está pautada nos homens. É por isso que nessas igrejas de grandes personalidades e falsos profetas, as pessoas ficam ali fiéis a homens e não a Cristo, e quando ocorre algo escandaloso, que é um fruto natural de árvore ruim, o que ocorre? As pessoas se desviam de quem? De Cristo, porque a fé não estava em Cristo, estava nos homens. Então Paulo vai dizer, irmãos, quando eu estava no meio de vocês, eu não estava me promovendo, o ministério não era meu. Por isso que ele vai dizer no capítulo 3, olha, não tem esse negócio de Paulo, que era outro pregador de Corinto, não tem esse negócio de Paulo, de Apolo, não tem esse negócio de Pedro, o importante é Cristo.
Então o ministério segundo a sabedoria de Deus não é um ministério que se promove, mas é um ministério que depende do Espírito Santo e por isso não tem dificuldade de expor fraquezas. E aqui eu quero mais uma vez aplicar, muito obrigado meu irmão, eu quero mais uma vez aplicar e exortar ao irmão que está vindo para o ministério, que tome muito cuidado com a filosofia do tempo presente. Porque Paulo tinha suas filosofias que ele tinha que rejeitar e depender do Espírito Santo. E hoje nós temos filosofias evangélicas que prometem para você um ministério de sucesso, enquanto Cristo prometeu um ministério de sofrimento. Nós temos livros e congressos que ensinam fórmulas secretas para a sua igreja bombar. Enquanto Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Então tenha muito cuidado, meu irmão e amigo, com as filosofias evangélicas legitimadas pela fé evangélica, porque eu sei que o irmão não vai trazer coaching, não vai trazer essas coisas do mundo, mas existem muitas delas infiltradas no nosso meio. E às vezes eu fico rindo, um pouco revoltado aqui, que é o momento de até abrir um pouco o coração. Converso muito disso com a minha esposa, porque às vezes nós vemos métodos revolucionários para fazer a igreja crescer. Começou com o G12, o G12 virou M12, o M12 virou MDA, o MDA virou DNA, e temos a versão da nossa denominação, que é a Igreja Multiplicadora, e eu não quero criticar elas por criticar. Eu só quero dizer que cada dia tem uma fórmula nova para fazer a sua igreja crescer. E é um pouco arrogante o que eu vou dizer, pode parecer arrogância, mas não é fato. Porque outro dia alguém estava me contando de um desses métodos mais novos aí, você que entende, você vai entender qual que é o mais novo. E ele estava falando de uma coisa fenomenal que eles descobriram. O cara aqui do Brasil teve uma ideia assim genial. E todo mundo está, cara, igreja crescendo. E é interessante perceber que eu estava no Oriente Médio plantando uma igreja entre muçulmanos. Então, sobre toda fórmula, método de evangelização e de plantação de igreja, eu estudei até o fundo. E o que parece hoje ser parece ser algo hoje novidade para algumas pessoas, nós já estudamos no mundo missionário. É uma coisa comum, é uma coisa simples, todo mundo já sabe, e as pessoas ficam vendendo esse pacote. Agora, qual é o método bíblico de crescimento de igreja, irmãos? A igreja saiu de 120 pessoas para 5 mil ou 3 mil, primeiro 3. Um salto de 120 para 3. Qual foi o método? Pregação, e como vimos aqui com o suporte, pregação expositiva. Aí o Hernandes Dias Lopes escreveu um livro grosso, Pregação Expositiva. Qual que é a tese daquele livro? Que o método de crescimento de igreja mais adequado é a pregação expositiva. 300 páginas, não precisa comprar aquele livro, até vale a pena comprar um livro bom. O que eu quero dizer é que ele não falou nada novo. Que bom que ele não falou nada novo. Ele falou o que está na Escritura. Então, meu querido irmão, a sabedoria de Deus propõe para você um crescimento de igreja que não é fruto dos seus esforços, mas é fruto de um processo natural, porque a Bíblia diz lá em Atos que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. E o nosso chamado é a palavra e a exposição bíblica. Versículo 5, e aqui estamos caminhando para o final. Para que a fé que vocês têm não se baseassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. As nossas fraquezas, nossas limitações, elas são permitidas por Deus. Às vezes você pensa, eu queria ler mais, eu queria ser melhor nisso, Você tem algumas fraquezas na sua vida, não estamos falando de pecado, estamos falando de limitações, até físicas, de saúde. Elas são permitidas pelo Senhor, para que nós possamos crescer na dependência de Deus. Então Deus, em sua sabedoria, no ministério, na sabedoria de Deus, Ele dá ao pastor fraquezas, limitações, para que o ministério seja pautado no Espírito do Senhor. Gera em nós, essa dependência do Espírito Santo nos permite ter essa consciência que a eficácia, o sucesso do nosso ministério, Paulo está dizendo isso, não é fruto da sabedoria, do conhecimento dele, mas é obra do Espírito Santo. De forma que
Se nós pudéssemos resumir tudo que nós falamos até aqui, eu resumiria em uma frase. Essa é a grande ideia do nosso sermão. O ministério pastoral, segundo a sabedoria de Deus, é baseado na dependência do Espírito Santo e na pregação cristocêntrica. O ministério pastoral, segundo a sabedoria de Deus, é baseado na dependência do Espírito Santo e na pregação cristocêntrica. Isso foi uma bomba para a igreja de Corinto, que era uma igreja de filósofos, epicuristas, estoicos, de conhecimento, de racionalidade. E quando Paulo fala isso aqui, eu tenho certeza que eles não gostaram. É uma bomba atômica, maior do que foi para eles em nossos dias. Que isso está em desuso, infelizmente. Então hoje, nós vamos impor as mãos sobre você, irmão Vantuí, porque eu sei que você tem esses valores. De forma que essa palavra não é confrontativa para você, mas é um encorajamento, para que você prossiga nessa direção que o próprio Senhor te colocou. Aqueles que me conhecem sabem que de político não tenho nada, valorizo muita sinceridade e tenho uma liderança muito espontânea. E não convoquei o concílio e não estou aqui para impor as mãos sobre você porque é politicamente correto. Não teria dificuldade nenhuma de dizer para o irmão que não vejo isso na sua vida, mas eu vejo para a glória de Deus. Reconheço junto com essa igreja para a glória de Deus. Não reconheço só que o Senhor te chamou, mas que você tem as qualificações de 1 Timóteo 3, de Tito capítulo 1, que são necessárias, fundamentais e irrevogáveis para todo pastor. Por isso, com muita alegria, vamos impor as mãos sobre você. A todos nós pastores, essa palavra, às vezes quando a palavra ela nos exorta, a gente não gosta. E eu não entendo bem isso, porque essa palavra me quebra e eu fico feliz. De forma que os irmãos não entendam isso de uma forma negativa, digo aos pastores, mas de encorajamento, porque não estou dizendo que os irmãos não vivem, Deus que julga cada um de nós, mas digo que se você está vivendo enquanto pastor, meu irmão, continua nessa linha, continua fiel à Escritura, não se importa se a sua igreja não tem um surto de crescimento exponencial, deixa Deus continuar fazendo, continua dependendo, continua pregando a palavra, é um encorajamento para você. E se porventura a palavra te confronta em algo, ela me confronta todos os dias. O último sermão de domingo à noite, confesso à igreja que preparando, eu chorei. E falei, cara, como é que eu vou pregar isso aqui? Isso aqui está me quebrando. É na minha arrogância, no meu desejo de títulos, né? E aí estudando sobre a sabedoria dos homens, eu falei... E aqueles que são amigos sabem as minhas confissões. E a igreja de Cristo que está aqui, é essa palavra um alerta, para que vocês se submetam a pastores que liderem segundo a sabedoria de Deus. Deus não é culpado pelas suas frustrações com maus pastores. A Bíblia te chama a se submeter a pastores segundo o coração de Deus. Pastores segundo a sabedoria do Senhor Jesus. O ministério pastoral, segundo a sabedoria de Deus, é baseado na dependência do Espírito Santo e na pregação cristocêntrica. Senhor, Tua palavra nos confronta, Tua palavra nos encoraja, ela nos traz paz e ao mesmo tempo incômodo, essa é a Tua palavra. O Senhor fala e os montes estremecem, o Senhor se levanta, Deus e a terra treme. Deus, e quando o Senhor fala é como uma voz de muitas águas. Que o Senhor nos auxilie pelo Teu Espírito Santo a fazer a Tua vontade. Nós não estamos em busca de títulos, nós não queremos nos manter no poder, nós estamos vivendo enquanto pastores por uma vocação celestial, Senhor. E não queremos simplesmente obedecer e sermos pastores, mas queremos fazer tudo segundo a Tua sabedoria. Não segundo os padrões e a filosofia do tempo presente, mas segundo a sabedoria daquele que era, que é e que há de vir. Nós queremos nos submeter à Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a expor a Tua palavra de forma fiel, nos submeter à simplicidade, resistir à tentação de mostrar conhecimento, resistir à tentação, Senhor, dos títulos super criativos. E não há nada de errado na criatividade e no conhecimento, mas nós queremos sim, Senhor, é expor a Tua palavra, é expor Cristo, a sã doutrina, Cristo crucificado, vida e obra, o Evangelho de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Oramos por nós, pastores, oramos pela igreja brasileira, que o Senhor faça a Tua vontade.
Que o Senhor conceda à igreja brasileira pastores segundo a tua sabedoria. Que o Senhor conceda à nossa igreja local mais um pastor segundo a sua sabedoria. Porque pastores são presentes do Senhor para a igreja. E nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado, enquanto Igreja Batista Sul, o irmão Vantuí. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.